E hoje nós vamos saber por que ele não foi curado no primeiro e nem no sexto. Mas nós vamos ler isso aqui. Lá no começo da Bíblia, segundo livro de Reis. Nós vamos ler o texto. O texto, né, é longo, mas é para que nós possamos entender. Depois, nas próximas ministrações, às vezes nós vamos voltar aqui para rememorizar alguma coisa, mas isso aqui vai ficar para a nossa meditação. Então, quem encontrou, por favor, me acompanhe. Quem não encontrou, preste atenção na leitura. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo 5, o título do capítulo diz: Naamã é curado da lepra. Então, vamos ler o texto. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem varão valoroso, porém leproso. Frisa estas duas palavras, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, do povo de Deus, hein? E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, e para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, frisem estas palavras, homem de Deus, né? Rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se dignou-se e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa ou coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Vamos orar.
Papai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos diante do Senhor, mais uma vez, ó Pai, para falarmos da Tua palavra. Então, meu Deus, eu quero que o Senhor, que é Deus de recompensa, é Deus provedor, é Deus galardoador, eu quero, Pai, pedir ao Senhor a recompensa, em primeiro lugar, para os seus filhos, ó Pai, que neste momento se dispuseram a estar aqui para ouvir a Tua palavra. Então, papai, fica conosco nesta noite. Tome o teu lugar de honra, pai, na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente. Papai, que sejamos todos ministrados, visitados e ministrados pelo teu Espírito Santo. E que nós, papai, todos nós, sejamos edificados na tua palavra, para que possamos assim sermos curados, libertos e transformados, para que se cumpra, papai, a tua palavra dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Eu quero falar qual seria o propósito de Naamã no primeiro mergulho. O primeiro mergulho, ou o primeiro ato de fé. Para que isso aconteça, ou para que eu venha praticar, eu tenho que ter muita convicção do que pode acontecer ou não acontecer. Então, eu quero chamar esse primeiro mergulho, e que antes de praticá-lo, ele teve que vencer, em primeiro lugar. O primeiro mergulho significa vencer a incredulidade. Vamos recapitular aqui o que significava, eu já falei aqui, né, nas ministrações, já falei na Escola de Elite, na Serra. O que significava um leproso no arraial? Significava alguém que praticou um pecado, algo que não agradou o coração de Deus, e Deus permitiu que tal situação ocorresse na vida dessa pessoa. Todo leproso que aparecia no arraial tinha que se apresentar ao sacerdote. Porque todo leproso, o primeiro pensamento, a primeira linha de raciocínio é: eu tenho o direito da cura. Quando aparecia alguém leproso no arraial, ele se apresentava ao sacerdote. Eu não sei se vocês se lembram, quando Jesus curou os 10 leprosos. Ele falou: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Porque o sacerdote é que dava o aval, a liberação. Olha, você está curado, você pode ser introduzido aqui no acampamento, no arraial e etc. Então, todo leproso se apresentava ao sacerdote, e ali ele ia ter que confessar o seu delito. Por que apareceu leproso? Porque cometeu um delito grave. E aí, o sacerdote ia oferecer um sacrifício ao Senhor em favor da vida dessa pessoa, e essa pessoa, ela era afastada do convívio social, ou do acampamento, por 7 dias. E era o período que o sacerdote oferecia sacrifício como expiação dos pecados deste leproso, e se Deus aceitasse, ele era curado e automaticamente introduzido no arraial. Estou falando bem resumidamente para você entender. Mas se não fosse curado, era excluído para sempre. Ia viver em cavernas, ia viver em uma espécie de campo de concentração, não podia sair de lá. E se entrasse no arraial, a ordem era que todo leproso fosse apedrejado até a morte. O que ocorre na vida de Naamã, que a palavra diz que ele era um homem poderoso, era um estrategista, era um homem de guerra, era um valente de guerra, e ele era um general, e por ele,
o Senhor deu muitos livramentos aos sírios através da vida de Naamã. Mas a palavra fala o quê? Naamã era um varão valoroso, porém leproso. Então, Naamã, quando ele estava vestido com as suas vestes, né, digamos assim, as vestes de um general, com as suas divisas, suas medalhas e etc. Então, ele era apresentável e se apresentava bem. Olha só onde nós vamos chegar com isso. Se apresentava bem. Porém, por baixo daquela vestimenta toda, por baixo daquela, né, vamos dizer assim, daquelas divisas, medalhas todas, havia o quê? Um homem leproso. Lepra, na Bíblia, é sinônimo de pecado. Hoje, dificilmente uma pessoa vai aparecer, né, com feridas, com escarpas no corpo, ou com escoriações, ou com infecções, para que as pessoas entendam que é um leproso. Até porque, naqueles tempos, essa doença era incurável, né? Hoje chamada de hanseníase, né? Porque muitas vezes, dependendo do estado que a pessoa está, a medicina hoje consegue paralisar a enfermidade. Não, mas naqueles tempos era uma doença incurável e a pessoa não podia ter convívio com a sociedade. Naamã, então, diante de toda a sua posse, de todo o seu poder, do nome, do crédito que ele tinha, quer dizer, a aparência que ele tinha, porque debaixo daquelas vestes havia o quê? Lepra. Mas um dia, olha para vocês ver como é as coisas. Deus permitiu que os sírios vencessem uma batalha contra Israel. E nessa batalha vencida através de Naamã, eles levaram um cativo, aqui está falando, levaram presa uma menina para ser escrava, para ser serva da esposa de Naamã. Então, quando essa menina, então, em casa, eu creio, né, que às vezes, diante de conversas, ou até mesmo de presenciar a situação, ela falou com a senhora: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Porque se ele se apresentasse diante dele, ele o restauraria da sua lepra. Olha para você ver que situação, uma menina que poderia estar desejando a morte de Naamã, porque ele levou ela presa e para ser escrava. E essa menina, então, vendo a situação dele, mas qual que era o plano divino nisso aí? Qual que era o propósito de Deus nisso aí? É que mesmo sendo nosso adversário, ou sendo inimigo do povo de Deus, como era o caso de Naamã, Deus agia através da vida dele e agora agiria na vida dele. Talvez por causa de quê? Por causa da sua fé? Por causa dos seus atos, seus feitos? Não. Por causa da fé da menina, que agora teve fé para dizer que o profeta que estava em Samaria era homem de Deus e que pela fé desse homem de Deus, pela intimidade com Deus, por ser um homem usado por Deus, ele curaria a lepra deste homem. E eu quero achar algo interessante nisso aqui, sabe por quê? Porque como Deus pode operar na vida de um homem que nem o conhece, como era o caso de Naamã, mas Deus já estava usando ele. Porque no início do texto nós lemos que Deus dera livramento ou deu ganho de muitas batalhas aos sírios através da vida dele. O Senhor fez isso.
Então, de uma certa forma, Deus já tinha um propósito de hoje, né? Quantos 1000 anos depois, hoje nós estarmos aqui falando desse feito extraordinário e deste milagre extraordinário que Deus fez na vida desse homem. Mas Naamã se interessou quando a menina falou à mulher dele, e a mulher dele agora fala para ele. E ele se interessou em ser curado, ele teve desejo de ser curado por causa de uma palavra que ouviu, ou por causa de ter, ou de receber através desta palavra e passar a manifestar o quê? A esperança. Quando você lê Mateus, capítulo 13, no versículo Mateus 13, 58, ou melhor, no 54, começa falando de Jesus pregando na sinagoga deles. E Jesus aparece ali pregando, e alguém falou: "Não, como ele pode fazer tantos sinais? Como ele pode operar tantos prodígios, tantas maravilhas? Como essa pessoa pode operar tanta coisa sendo ele do nosso convívio? Não é, ele não é filho do carpinteiro, sua mãe chama Maria, e seus irmãos e as suas irmãs estão entre nós?" Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, o que Jesus falou? Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e no seu próprio lar. A palavra diz que Jesus não fez ali no meio dos seus tantos milagres. Por quê, irmãos? Porventura não é seu pai o carpinteiro? Olha, o convívio. Por isso que eu gosto muito de citar Atos capítulo 1, versículo 8. Porque se você que está distante de mim, e você me ouve, eu glorifico a Deus pela sua vida todas as quintas-feiras. Se você conviver comigo e eu conviver com você, você vai descobrir que eu tenho defeitos e que você também os tem. Mas você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa usada por Deus, um jovem de Deus, ousado no poder do Espírito Santo de Deus, alguém que convive com você pode questionar dizendo: "Peraí, esse não é o nosso irmão pecador? Esse não é o nosso irmão que tem defeitos? Esse não é o nosso irmão que falha, que peca, que erra?" Assim foi com Jesus. Agora, Naamã, o que acontece? Ele ouviu as palavras da menina e creu. Ele acreditou, ele teve esperança que poderia ocorrer um milagre na vida dele. Agora, quando é que este milagre passa a fazer parte de nossas vidas, ou o milagre que nós esperamos conquistar em Deus? A partir do momento que eu assino uma procuração para Deus, uma assinatura verbal, e nós fazemos ela, às vezes até sem maldade. Sabe qual que é? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, a procuração assinada aí, seja feita a vossa vontade. Quando nós declaramos diante de Deus com convicção, com certeza que Ele é o Pai que está no céu e que pode todas as coisas, automaticamente nós assinamos uma procuração dando a Ele plenos direitos de agir em nosso favor, de agir em favor de nossas vidas, diante de determinadas situações que nós não teremos controle e nem domínio sobre isso. E aí, quando ele chega
na casa, né, Naamã, quando ele escreve uma carta para o rei da Síria. Olha, eles tinham acabado de vencer uma batalha contra Israel, e ele estava em Samaria, Eliseu estava em Samaria, e Naamã na Síria. O que ele fez? Ele escreveu uma carta para o rei da Síria, para o seu senhor. E o rei da Síria, não, pode deixar que eu vou conversar com o rei de Israel. É diplomacia. Eles tiveram um atrito ali, tiveram uma divergência ali, mas foi, digamos, algo que ocorreu no campo de batalha. Então, o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel se ofendeu com isso. Ele falou, puxa vida, esse cara está querendo confusão, de novo. Ele está caçando ocasião contra mim. Por quê? Por acaso sou eu Deus para matar ou para vivificar ou para dar vida? E ele rasgou as suas vestes. Eliseu ficou sabendo disso, ele falou assim, por que você rasgou as suas vestes, rapaz? Deixa ele vir a mim, e ele saberá que há profeta, que há homem de Deus, ele saberá que há alguém usado por Deus nas terras de Israel. Deixa ele vir a mim. Olha a responsabilidade, a certeza e a convicção que Eliseu liberou esta palavra. Quer dizer, ele tinha fé. Vou contar algo para vocês aqui, como é que é ter fé ou usar a fé dos outros. Há um tempo atrás, eu tive um funcionário aqui, e ele pagava aluguel. Morava aqui, morava ali, o dono tinha casa, mudava. Isso sobrava até para mim, porque sempre eu tinha que liberar o caminhão, ou eu mesmo ir dirigir, fazer mudança, muda para aqui, muda para ali, muda para lá. Entendendo a dificuldade da pessoa, não cobrava para carregar e tal, levava e tal. E eu detesto mudar. Eu fico nervoso até de mudar minha cama. Há pouco tempo, já tem bem tempo já, eu dei uma testada na parede, porque aquele negócio das mulheres mudar tudo de lugar, né? É coisa de mulher, e gosta mesmo, e muda para lá, e arrasta para cá, mudou minha cama de lugar. E eu levanto à noite para ir ao banheiro, eu levanto no escuro, porque eu sei a direção, o caminho que eu vou trilhar. Irmãos, eu dei uma testada na parede por causa disso. E eu me lembro de uma vez também que eu fui no norte de Minas, eu fiquei 15 dias lá, até hoje eu não sei como eu consegui fazer isso. Fiquei 15 dias no norte de Minas. E eu fiquei hospedado em uma casa mais antiga, e a casa é assim, a parede é de mais ou menos 2 metros, 2,20 metros de altura, o cimo vão é livre e tem o telhado. E as portas eram assim aqui, uma numa direção, outra na outra e tal, 3 portas. Eu levantei, marquei o rumo da primeira, passei. Aí a outra já era mais para um lado. Meus irmãos, mas foi uma pancada, porque as portas eram desalinhadas. E aí, o que que acontece? Eu peguei e falei para ele assim, vá na caixa e faz a sua ficha lá e nós vamos comprar uma casa lá para você. Ele falou comigo assim, eu não tenho dinheiro nem para limpar o meu nome. Na época, para limpar o nome dele, ficava em R$ 1.200. Eu falei assim, eu te arrumo dinheiro. Vai lá, limpa o seu nome. Agora vai na caixa e faz o cadastro. Foi lá, fez o cadastro. Na época, a Caixa aprovou para ele R$ 96.000. E na época, o apartamento era 112. E aí, a Caixa pagava para o proprietário os 96 e o restante a gente tinha que pagar. Eu falei, vamos trabalhar, vamos pagar, e a gente arruma dinheiro emprestado, faz qualquer coisa, e nós conseguimos. Ah, mas tem a documentação. A documentação não vai pagar de uma vez. A gente vai por etapa, paga uma, vai por etapa, paga outra, etc. E conseguiu, comprou a casa. Aí,
Um dia eu fui todo feliz perguntar para a esposa dele: "E aí, tá gostando da casa nova?" Ela falou assim: "Tô cansada de descer e subir escada", porque era um apartamento no terceiro andar, para quem pagava aluguel, né. Aí, depois, um dia, ele foi dar o testemunho na igreja, contou um testemunho lindo, maravilhoso, porque morava de aluguel, muda para cá, muda para lá, o dono pedia casa quando ele estava já acostumado com o lugar. Mas ele falou: "Isso só foi possível por causa da fé do pastor, porque eu não tinha fé para conquistar isso, nem fé e nem condição". Aí onde entra eu e você nessa história. Deus, às vezes, e na maioria das vezes, opera um milagre na vida de outras pessoas, ou na nossa própria vida, mas às vezes, na maioria das vezes, na vida de outras pessoas, por causa para não colocar em xeque, para não colocar em questão a nossa fé. Porque a gente vai com a melhor das intenções, querendo que as pessoas sejam abençoadas, e Deus vai falar: "Poxa, meu servo batalhou, orou, teve convicção, teve fé", e mais do que isso, se o milagre não acontecer, vai ficar em questão se o meu servo é homem de Deus ou não. Então é melhor, talvez mesmo que a pessoa não mereça, mas Deus faz este milagre. No caso aqui, ele Eliseu falou: "Deixa vir". E todos vão saber que há homem de Deus nesta terra. Todos vão saber que há jovem de Deus nesta terra, que há mulher de Deus nesta terra. Então ele aceitou. Então, quer dizer, Naamã pegou muita especiaria, muita coisa valiosa, roupa, joias. Ou quanto vale? Ou quanto valeria a sua cura? Que era o que faltava para ele, não lhe faltava mais nada, não é? Quanto vale a nossa saúde? Quanto vale merecer de Deus a saúde, a paz, a alegria, a provisão, a prosperidade que é proveniente de Deus? Prosperidade não é ser milionário, é ter, é viver em ausência de necessidade. Isto é prosperidade. É você poder deitar no seu travesseiro e dormir despreocupado, porque você sabe que é Deus quem cuida. O Salmo 127, versículo 1 fala: olha, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E ele levou muita coisa. Mas quando chegou lá, não estava ali, o propósito naquela hora não era o interesse material. É lógico que nós precisamos. É lógico que a igreja precisa. Exemplo, está chegando a hora de mandar o dinheiro de Moçambique. Irmãos, quando vai chegando esses dias, como humano, sabe, a gente passa muita. Eu creio que Deus supre, eu creio que Deus, né, abre as portas. Mas o cumprir o ID, às vezes, nos traz aflições. Sabe por quê? Eu cumpro o ID. Se for preciso eu deixar de pagar as duplicatas da minha empresa para mandar o dinheiro para eles não ficarem com fome, se for preciso, eu ligo para o fornecedor e atraso minhas duplicatas e falo: olha, eu tenho um compromisso urgente aqui. Mas eu tenho pessoas que me ajudam, que me dá, às vezes, força, que às vezes o dia que eu estou pensando assim, hoje é hoje, não tenho condição, alguém fala: pastor, me manda o Pix que eu quero mandar uma oferta lá para Moçambique. E aí, todo mês é o ID, é nós cumprindo o ID do Senhor, não só fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, pregando a palavra, alcançando lugares aí, os mais remotos, mas é se compadecer da dificuldade daquele povo que passa muita necessidade e muita fome. E lá tem gente que vai no culto para comer, a igreja enche porque dá comida, e essa comida é você que me ajuda, que contribui. Então, é isso que é o motivo
de nós continuarmos a chamada prosperidade. É quando eu devoto a fidelidade a Deus, ajudando os pequeninos, porque Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa de ninguém, mas Deus, ele fala que o que nós podemos fazer aqui, ele não vai mandar anjo fazer, não, ele não vem aqui fazer, não. Se compadecer da dificuldade de um irmão, não é, ele não vem aqui, nem vai mandar fazer anjo, não, porque ele nos deu condição de abençoar. Então, nós precisamos entender isso, que ninguém vence a Deus no dar. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Quando você administra seus bens, entendendo que foi Deus que te deu, e contribuindo para a obra de Deus, com certeza Deus, a palavra diz que o resultado da semeadura pode ser a 30, a 60 ou a 100 medidas por uma, porque Deus devolve. Então, quando ele chega lá, o propósito daquela hora não era os bens materiais. O profeta pega e fala com ele, olha, manda um recado, o profeta nem viu. Manda um recado, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás purificado. E ele foi com indignação. Espera aí, eu achei que o profeta ia vir, ia passar a mão no lugar da ferida e tal, ia passar a mão no leproso, né? Se fosse em outros tempos, né? Lá nos terreiros, né? Quem sabe ele ia correr o ramo em mim e tal, ia pitar um cachimbo lá e soltar fumaça na minha cara e falar Mizifie, ó, você está carregado, é maldição que foi lançada. Não. O profeta falou, você quer ficar curado? Vai mesmo. O que significa isso? Mergulhar significa sepultar, ocultar ou esconder. Ou baptismen, é uma palavra grega que significa tudo isso, batismo. E ele então foi com indignação e falou, não, mas tem 2 rios em Damasco, muito melhor do que, e mais limpo, porque o Rio Jordão naqueles tempos, as águas já eram poluídas. Tem o rio Abana, tem o rio Fapá, mas ele mandou eu mergulhar no Jordão? Que vergonha que eu vou passar. Sabe por quê? Pensa bem, quando a gente está em situação difícil, principalmente na rua, o tanto de curioso e o tanto de sapo que aparece. Eu estava dando exemplo do pastor Igor. O dia que eu estava vindo de Bambus para Betim, ele rodou com o carro na pista e o carro caiu lá dentro do buraco. E toda hora chegava um e falava, o que é isso aí? O que seu carro está fazendo aí? Aí ele disse que já estava estressado. Não, eu pus ele aí para descansar. Não, eu decidi passar por aí. Então, Naamã, quando eu tenho certeza que quando alguém ficou sabendo, olha, Naamã, o general, chefe do exército do rei da Síria, homem poderoso e valente, vai vir aqui mergulhar no Rio Jordão. Eu não vou perder isso por nada. Eu vou lá para ver. Agora entra a parte da fé. Agora são os 2 opostos extremos. A fé e a incredulidade. Porque agora ele tinha que vencer 2 situações difíceis. Eu não quero porque não creio, ou eu vou porque creio. Estava nas mãos dele. Já estava indignado. Isso mexe muito conosco. Porque às vezes não queremos mergulhar. Ou não temos fé para isso. Às vezes não queremos nos entregarmos. Ou não temos fé para isso. Às vezes falamos de justiça, de cumprimento de justiça. Mas existem alguns princípios a serem cumpridos para que se estabeleça a justiça de Deus. E alguém pegou e falou para ele assim, meu senhor,
Ele não te pediu nada. Nada que é seu. Olha só, é assim que Deus faz. Deus não pede nada meu, Deus não quer meu carro, Deus não quer minha casa, Deus não quer meu dinheiro. Deus apenas ensina na palavra. Você quer próximo, ser próximo. Você quer ser abençoado. Entenda que tudo que você tem foi Deus que te deu. E que se Ele quiser tirar, Ele tira na hora que Ele quiser. Isso em todos os contextos da vida. Seja saúde, seja família, seja finanças, seja ministério, seja algo que talvez nós temos muita devoção. E se Deus quiser tirar, é no estalar de dedo. Teve um dia dessa semana, não estou lembrando exatamente qual dia, que estava tudo normal assim. De repente veio um vendaval e o telhado da casa dos vizinhos começou a balançar. Eu falei, meu Deus, se o senhor quiser acertar as contas, é agora. Então, para Deus, olha só, não tem esse negócio de... Nós somos dependentes, totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Não tem para onde correr. Mas a palavra diz que quando nós agradamos a Deus, Deus se agrada de nós. Como é que se agrada a Deus? É demonstrando que cremos nele, que temos fé nele, para que se cumpra a justiça dele em todos os contextos, mas em especial para a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, quando alguém falou para ele, olha, é necessário, já que ele não te pediu nada, mergulhe. E o que impede a pessoa de mergulhar? O que impede, muitas das vezes, nós de recebermos aquilo que Deus tem para nós? Em primeiro lugar, nós, às vezes, até aceitamos responsabilidades para cumprimento de princípios. Eu citei o exemplo na terça-feira aqui na sede. Eu ministrei sobre este assunto. Mas por que na terça-feira, antes do horário do culto, houve algum vento, alguns raios, trovões, alguns relâmpagos e uma chuva que não veio tão forte assim, depois passou? Muitas pessoas que pegaram o envelope, escreveu lá, como eu disse aqui, selou, mas não compareceu para devolver ou para orar pelo envelope que estava nas suas mãos. Ou seja, com Deus é 8 ou 80. Com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem sombra de dúvida, não tem variação. Acontece que é isso que move o coração de Deus quando nós decidimos mergulharmos no profundo diante de Deus, abrindo o nosso coração e nos entregando sem ressalva. Mas nós vimos aqui de Mateus capítulo 13, 58, nós vimos aqui Jesus falando que não há profeta sem honra. Por causa, talvez, de não acreditar na palavra profética liberada, muitos perderam a bênção no seu território, muitos perderam a bênção no seu arraial. E aí, o que acontece? Hoje, eu e você somos os profetas responsáveis por manter a provisão de Deus, a bênção de Deus nos arraiais e nos territórios onde nós podemos chegar através da palavra de Deus. Então, hoje, eu e você somos os profetas chamados para servir ao Senhor
e tocar a trombeta e anunciar as boas novas, levar a notícia de salvação e, mais do que isso, ensinar as pessoas a serem abençoadas. Olha, um dia eu falo isso com muita alegria e, ao mesmo tempo, me preocupo, porque houve um tempo que a nossa igreja tinha 16 casais amaziados. Uma peleja fora do normal. A gente precisava fazer culto de primícias para arrecadar cesta para abençoar o povo. E um dia eu reclamei com Deus. E Deus falou comigo assim: ensina o meu povo a ser próspero. Ensina o meu povo a ser abençoado. Quem não dá porque não tem porque não dá. Ninguém é pobre, mas pobre que não possa ajudar com alguma coisa. Ninguém é rico, muito rico, que não precise de alguém. Então Deus falou: está em suas mãos abençoar. E sabe onde Deus me mandou ler? Malaquias, capítulo 2, primeiro versículo. Sem imposição, sem impor nada para ninguém, mas deixando claro para alguém que mais tarde viesse reclamar comigo da situação ruim, da vida ruim, que, olha, você conhece o manual de instrução. Você sabe de onde é a fonte. Você está na fonte certa. E aí, Deus me mandou ler Malaquias 2, 1, que diz assim: e agora, ó sacerdote. Esta palavra fala comigo, fala com todos nós. Este mandamento vos toca a vós. Se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome e à minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vocês, e já as tenho enviado, porque vocês não põem isso no vosso coração. Porque muitas vezes, muitas pessoas querem ensinar assim: olha, você tem que dar para você receber, você tem que devolver isso, você tem que devolver aquilo. Não. Deus mandou ensinar a lei da semeadura. Deus me mandou ensinar assim: plante o que você quer colher. Se você plantar boa semente, você vai ter colheita, um resultado excelente na sua colheita. E, na hora que aquele homem decide mergulhar, significa que ele abriu o coração e se abriu para Deus. E agora, Senhor, o Senhor não vai me deixar ser envergonhado. É isso que Deus quer de nós. Senhor, o Senhor não vai me deixar falando sozinho. Senhor, eu liberei uma palavra profética. Senhor, eu liberei uma palavra de comando. Senhor, eu liberei uma palavra de cura, um decreto de cura na vida da pessoa. Isso significa mergulhar sem resistir, não é? Mas para vencer a incredulidade, a palavra do Senhor diz bem claro que a incredulidade, 1 Timóteo 1,13 diz que é a situação da pessoa que não tem Jesus. Por que isso? A palavra do Senhor diz que ninguém pode dizer Jesus é anátema se tiver cheio do Espírito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não estiver no Espírito. Então, incredulidade é a situação de uma pessoa que se encontra ou que não tem Jesus, segundo 1 Timóteo 1,13. E mais do que isso, né? Hebreus 3,19 fala assim que a incredulidade impede grandes coisas de Deus na vida do homem. Porque se ele é incrédulo, ele nunca vai mergulhar. Mesmo as pessoas tentando convencê-lo: olha, pode ir que a sua bênção está ali. Pode ir que a sua bênção pode estar nesse primeiro mergulho. Mas se não der certo, mergulha de novo. Porque a ordem é 7.
Então, você não pode questionar nada, nem murmurar, até chegar no 7º. Agora, no 7º, vocês vão ver quantas maravilhas o Senhor operou em seu favor. Porque muitos não recebem, porque desistem no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou não têm compromisso com a responsabilidade que assumiu, com o voto que assumiu diante de Deus. E às vezes quer cobrar de Deus, requerer alguma coisa de Deus, sendo que não tem compromisso, não é? Olha só. E mais, Apocalipse 21:8 diz assim, que a incredulidade impede o homem de entrar na glória. Então, quer dizer, se vive na incredulidade, como vai ter fé para mergulhar? Como vai ter fé para entrar na intimidade? E como vai ter fé para receber o agir de Deus em seu favor? Esse foi o primeiro mergulho de Naamã. Ele teve que vencer muitas coisas no seu interior para nós mergulharmos na intimidade. É necessário deixar muitos impedimentos, muitas amarras. E jamais pensar que o mergulho de ontem serve para hoje. Ou que o mergulho de hoje vai servir para amanhã. Então, hoje, nós estamos mergulhando nessas águas profundas, na oportunidade que temos. Porque ainda temos tempo. Ainda estamos no tempo. Hoje é o tempo. Amanhã não sabemos. Ontem recebemos o tempo. O tempo se estende até hoje. Mas amanhã, somente aquela procuração que nós assinamos, quando nós dissemos, seja feita a vossa vontade. E se for a vontade dele, amanhã vamos mergulhar de novo, sendo a vontade dele. Na próxima quinta, nós estaremos aqui para o nosso segundo mergulho. Amém?